Fala galera, começa mais um podcast da LED World. Essa é a segunda parte, mas a primeira, Douglas. Se você quiser assistir, clica no botãozinho aqui em cima. A gente tá louco para te contar mais uma história. Seja LED, que o vídeo vai começar. A Amanda do O Mundo é Muito Grande, eu fui para os Estados Unidos, de repente fui para uma cidade de 55 mil pessoas. Exatamente. E o primeiro ano foi muito difícil para mim, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa e eu não sabia. Então, eu fui para uma colônia de alemãos, né? Marechal Rondon, meio que uma colônia alemã. Então, eles tinham muito costumes. Eu me lembro, assim, de estar no pensionato e as pessoas começavam a falar em alemão. Eu ficava assim, gente, o que eles estão falando? Será que eles estão me xingando? Nunca tinha visto, por exemplo, tererê, chimarrão. Nunca vi na minha vida. E aí, para mim, parecia uma grama picada e as pessoas tomando grama picada. Sabe? Eu tinha muito preconceito. Então, eu que achava que não, eu preconceituosa, imagina. Então, eu comecei a ter contato com aquilo e eu falava, gente, é um mundo totalmente diferente aqui no Brasil, sabe? Então, eu tive que me desconstruir bastante. Eu me vi uma pessoa muito orgulhosa, achava, a paulistana, que não sei o que lá, achava tudo isso. E essa experiência foi difícil, porque ninguém quer descobrir que é orgulhoso, mas depois, aí sim que eu comecei a viver a faculdade. Então, eu acho que eu comecei a viver a faculdade mesmo a partir do segundo ano. Que aí eu falei assim, não, é isso, pronto, acabou. Vamos desconstruir tudinho que eu sabia. E é isso, eu tô aqui agora, eu vou ficar 5 anos integral. Então eu tenho que, eu tenho que me conectar com isso. E como que é a faculdade, Amanda? Porque, uma aluna de São Paulo, nunca passei, nunca entrei. Aí, de repente, eu entro nesse mundo que o pessoal fala de pesquisa, fala de profissão e é curso. E é aquele mito de professor que não liga pra você, que não olha na sua cara. E aí? A minha experiência foi muito boa, eu não tenho que reclamar. Primeiro porque eu fiz um curso integral, então, e também é uma coisa que eu gosto, né? Essa área da agronomia, do meio ambiente, é um curso que ele é muito amplo. Então, eu tinha legislação ambiental, eu tinha irrigação, eu tinha fitopatologia, eu tinha muita coisa muito complexa, mas também eu tinha o geral. Então, a parte de agronegócio, sabe? Tudo era bem encantador para mim. Então, se tinha uma matéria que você era meio assim, tinha uma outra que te encantava. E por ser nessa cidade pequena, todo mundo se conhecia. Eu morei durante 6 meses, num lugar onde a minha professora morava também. Então, era muito acolhedor. Ela também não era dali? Ela também não. A maioria dessas cidades universitárias não é dali. Então, era muito acolhedor. Eu gostei bastante da experiência. Eu ficava praticamente o dia inteiro na universidade. Eu gostava de ir na biblioteca. Eu gostava de estar envolvida em tudo. Então, tinha um professor que já sabia que eu gostava dessas coisas. Aí, sempre quando tinha um evento, alguma coisa assim, ele chamava para estar fazendo parte da comissão organizadora. Então, eu aproveitei a universidade nesse sentido, assim, de estar envolvida em tudo. Na parte de festa, eu confesso que não, porque eu nunca gostei muito. Mas de amizade, de estar envolvido em tudo quanto é projeto, processos. Eu entrei na faculdade com a cabeça de que eu queria ir para fora. Então, por exemplo, todas as oportunidades que tinha de ir para fora, de estágio, alguma coisa, tudo eu estava envolvida. Eu queria aprender o máximo possível, mentoria, todas essas coisas assim, eu sempre gostei. Então, para mim foi muito bom. Amanda, e aí você está envolvida com esse monte de questão de organização, de estágio, de ir para fora. Você conseguiu ir para fora na universidade? Consegui. No último ano, aos 42 do segundo tempo, foi assim, eu entrei com esse objetivo de ir para fora, só que não tinha tanta oportunidade assim quanto eu imaginei. Aí no último ano apareceu um monte de coisa para fazer. Eu fiz estágio, eu fiz voluntariado. Então, durante 5 anos, por exemplo, durante 3 anos eu tentei voluntariado, escrever projetos, essas coisas, só aconteceu no 5º ano. E aí teve 2 oportunidades de ir para fora. Uma oportunidade era para ir para a Universidade de Algarve. Eu não ia pagar nada da universidade, mas eu teria que me manter lá, né? Era para ficar 6 meses, eu ia ter aula. E aí eu teria que me manter e também custo de alimentação, moradia, essas coisas. Aí eu mandei e-mail, tentei um monte de coisa e infelizmente não consegui, né, de retorno deles, nada para estar custeando, para estar ajudando, pelo menos dar uma locação, alguma coisa assim. Então, para mim, aquela universidade que seria perfeito, Portugal, Algarve, uma região assim de Riviera, de maravilhoso,
Não deu certo. Aí tinha uma amiga minha que ela estava indo para a Alemanha, já estava tudo certo, o meu negócio do Algarve não estava dando certo. Ela falou assim, por que você não tenta também? Eu falei assim, vou tentar, né? Enviei o e-mail para o pesquisador lá da Alemanha, do Instituto. Aí, acho que em questão de 3 dias ele respondeu, assim, tem vaga, pode vir. E aí iniciou todo o processo. No último ano você é obrigado a fazer um estágio obrigatório, né? E aí tem um número de horas que você tem que estar trabalhando. Mas você pode fazer quantos estágios você quiser. Você pode fazer em 3 lugares diferentes, você pode fazer um único estágio que demore 6 meses. É 6 meses que eles te dão disponibilidade para você estar fazendo estágio. Então eu fiz um estágio aqui na UEM, porque eu já tinha eu queria meio que fazer um mestrado aqui, então eu falei assim, vou lá fazer um estágio 1 mês para ver como é que é. E também fiz esse estágio de quase 3 meses lá na Alemanha, que aí deu tudo certo no final e eu consegui ir para lá. Mas os seus pais tinham vindo para cá, para Maringá, então, de São Paulo. Você já conhecia Maringá? Eu vim fazer o mestrado, esse estágio, sim, mas foi mais ou menos no mesmo ano. Meu pai, ele estava tentando vir para Maringá há muito tempo, mais de 7 anos, então a transferência dele saiu meio rápido. Antes da faculdade, antes de tudo isso? Mas por quê? Tem algum familiar? Tinha algum familiar aqui? O papai, ele nasceu em Maringá e aí a família dele foi para São Paulo. Todo mundo tentava a vida lá. Mas ele sempre gostou. As férias a gente vinha passar aqui, né? Ficava nos meus avós, no Dr. Camargo. Então ele sempre gostou dessa região. É verdade, você falou do Dr. Camargo já no começo, né? Aí teve uma viagem que ele fez e ele voltou com o terreno comprado. Só voltou com o terreno comprado. Aí iniciou todo o processo. Ele entrou dentro da empresa que ele está atualmente porque ele sabia que era uma empresa que dava para fazer transferência. Então até a empresa que, né, ele falou assim, não, vou entrar nessa empresa aqui porque dá para fazer transferência futuramente. Aí comprou o terreno, começou a construir a casa. Aí durante a empresa ficou anos tentando a transferência até que saiu. Aí meio que encaixou no mesmo ano. Eu acho que foi em 2017 para 2018 que eles vieram. E aí eu estagiei aqui em 2018. Legal. Aí chega aquele final de faculdade, Amanda, e aí? Né? Tipo, final da graduação assim, a graduação comum, né? E aí? Eu fui meio organizada, assim. Então eu tinha plano A, B e C. Durante toda a graduação, como eu disse, eu sempre fiz muita coisa. E uma dessas coisas foi pesquisa científica. Então, desde o meu primeiro ano, eu sempre fiz pesquisa científica, que é iniciação científica, algumas universidades têm outro nome, mas essa parte de pesquisa. Mas só para explicar, é o que realmente é pesquisa científica? Vamos supor que tem alguém entrando hoje e se deparou com pesquisa científica no primeiro ano dele. O que ele vai fazer? Todas as universidades, elas são divididas em 3 pilares. O ensino, então é você ir lá, ter aula, professor, etc. A extensão, que seja, tem uma universidade, aquela região tem uma problemática específica ou tem uma necessidade específica, então a universidade ela vai extensionar alguns cursos, palestras, algumas atividades para aquela comunidade. Então a gente fala assim, um dia de campo, alguma coisa assim dentro da minha área é uma atividade de extensão. E a pesquisa científica. Como eu disse, toda a universidade pública ela tem essa preocupação com a comunidade ao redor. Então a Universidade de Maringá ela tem essa preocupação com a região de Maringá. Lá naquela região onde eu estava, a preocupação era com aquela região de Marechal Cândido Rondon, Toledo, etc. Então as pesquisas que a gente faz é um projeto de 1 ano que você escreve, você submete a um órgão, CNPq, CAPES, alguma fundação, sobre a orientação, né, de um professor. Então você sempre tem um orientador que vai estar te auxiliando durante esse 1 ano. Você escreve um projeto, você encaminha para essa instituição, eles aprovam o projeto e durante 1 ano eles podem te financiar ou não, ou seja, você faz um voluntariado para você estar realizando esse projeto. Você realiza esse projeto e no final você tem essa obrigação, né, de escrever um relatório final e também de estar apresentando isso em um congresso. Resumidamente é isso. E aí cada pesquisa ela vai de área para área. Então, o pessoal da pedagogia, o pessoal da matemática, existem diferentes pesquisas. E dentro da minha área tem bastante pesquisa. Né? A área da agronomia, do agronegócio, é uma área onde se incentiva bastante. Então, por exemplo, a minha primeira orientadora, teve uma época que ela teve 4, né, iniciações científicas. Algumas áreas não é tão incentivado, não existe tanto, como por exemplo da pedagogia. Às vezes um orientador consegue uma única pessoa, né? Existem áreas e áreas.
Mas durante toda a minha graduação, praticamente, eu fiz iniciação científica. Ou seja, todos os anos eu fazia algum projeto. É porque existe muita questão de recurso também na faculdade, né? Ainda mais no seu curso que você falou, tem um agronegócio. E tipo, agronegócio, meu Deus, é basicamente o Brasil. Exatamente. Então, tinha bastante incentivo. E aí, dentro dessa área de pesquisa, eu passei desde... meus primeiros anos foi na parte de horticultura, olericultura, então trabalhar com hortaliças. Aí depois eu fui para a fitopatologia, né, que é a parte mais de doenças de plantas. Que aí foi quando eu trabalhei com patógeno específico, eu comecei a me encantar mais por essa área. Aí você decidiu fazer um mestrado nisso? Aí eu decidi fazer um mestrado nisso. Eu tinha um orientador muito bom, que é o José Renato. E ele é mais um professor que encanta. Então, eu tive esse contato com a área, né? Eu fiz esse projeto de pesquisa, escrevi e tudo mais, você conhece um pouco mais. Eu também estagiei no laboratório dele. Então, uma das dicas, por exemplo, eu praticamente não tirava férias. Todas as minhas férias eu gostava de estagiar. Eu fazia, assim, estágio voluntário mesmo, sabe? De ficar lá, já tô pagando o aluguel mesmo no lugar onde eu tô ficando, então eu vou ficar um mês lá trabalhando naquele laboratório. E nisso eu já fui pro Pará, aí eu vim aqui para Maringá, eu estagiei nesse laboratório. Então, uma recomendação que eu dou é que durante a graduação, se você tem a oportunidade de estagiar, faça estágios, porque aí você vai conhecer as diferentes áreas dentro da sua graduação, né? Então, tem graduações que são muito amplas, outras mais específicas. Mas se você tem uma curiosidade, queria saber mais, como será que é essa área, vai estagiar, sabe? Dá a cara a tapa mesmo e vai ter essa... Daí não era de guardar não, cara? Vai ter a segunda parte do vídeo, então curte, compartilhe, deixa seu like aí e manda para um amigo seu que tem muita história ainda pela frente. Uma pergunta que eu tinha adiantado antes, quanto tempo leva para fazer agronomia? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí o mestrado? O mestrado são 2 anos e o doutorado são 4 anos. Você só consegue fazer o doutorado se você fez o mestrado, né? Existem casos assim, de pessoas que conseguem passar direto, mas é muito difícil. E ainda tem o pós-doc, que são mais 2 anos. E aí tem pessoas, por exemplo, que tem 3 pós-doutorado, etc, etc. Mas é toda essa... É um gênio, o pessoal é um gênio, na verdade. Porque a dificuldade é muito grande. Sim, eu acho. Assim, eu tô no mestrado, já tô assim, eita... É bem puxado, porque é uma disciplina... A gente já sabe no ensino médio, o professor, né, falando, estuda. Na graduação já não tem tanto isso. No mestrado não tem nada disso. É você por você. Você se vira, você faz a sua rotina, você tem que entregar tudo. É aquelas provas, às vezes, que demora, 3, 4 dias para você fazer. São coisas diferentes. É a vida de universitário mesmo. É uma vida de universitário da pós ainda. Agora, deixa eu te perguntar. Quando você faz o mestrado, você tem uma cota que você tem que dar aula, né? Tem o estágio de docência. Você tem que dar... É como se fosse uma disciplina. Você tem que dar aula. Aí é uma disciplina. E aí, como foi pra você? Tipo, uma hora eu tava lá, sendo aluna do 3º, e de repente você tá nessa posição de professor. Qual que é essa sensação, né? Porque, tipo, às vezes na escola você ajuda um amigo, você ensina um grupinho, é uma coisa. Mas ali mesmo, agora eu tô ensinando essa pessoa, faço parte da formação dela. Como foi? Porque eu sempre fui também muito exigente como aluna. Então, se tinha professor que não dava aula legal, eu falava, eu reclamava, ia na direção. Eu falava assim, não, mas esse professor aqui... Eu era muito, assim, exigente como aluna. O professor que atrasava eu achava um absurdo, porque eu vim de São Paulo, pra mim tempo é dinheiro. Então, o professor atrasar, como assim? Então, eu era bem, assim, chatinha. E eu fui dar aula dentro da pandemia. Então, foi mais difícil ainda. Você pegou foi um EAD, desafio. então? Peguei, foi no ano passado, no 2º semestre. Que aí, no caso, tinha que gravar, como é aula prática e teórica, então as aulas práticas tinha que ir lá, fazer os vídeos, também é um negócio que eu tive que desenvolver, né, de fazer vídeo, editar, essas coisas tudo. E aí depois ainda dar aula para os alunos, é aquele negócio, câmera desligada, né, às vezes o pessoal não interage tanto, aí você fica meio apreensivo. Mas eu gostei da experiência, porque todo mundo fala que quando você faz mestrado, doutorado, é para quem quer dar aula. Na minha área não é tão assim. Existem muitos agrônomos que têm feito mestrado ou até mesmo doutorado porque há uma necessidade do mercado mesmo, desses profissionais mais qualificados. Então eu sabia que uma hora eu ia ter que fazer, eu falei assim, vou emendar direto da graduação, eu faço mestrado. E eu sempre tive muita certeza, eu não quero dar aula, não tenho, né, não gosto, isso e aquilo. Quando eu fui dar aula, eu acho que eu peguei um pouquinho de paixão, sabe? Eu acho que eu descobriu gostei. Ali.
talvez não sei. Talvez não sei. Eu já tive um off falando que não gostava de dar aula, hein? Não, eu não gostava de dar aula. Mas você ter essa experiência de... É muito estranho, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade de você falar alguma coisa, a pessoa captar e ainda fazer perguntas, sabe? Tipo, eu entendi o que você falou e eu quero saber mais. E eu falei assim, nossa, isso é genial, isso é muito legal. Então, foi um negócio assim que me cativou um pouco. Sim. Não que eu queira seguir essa área, mas essa área da educação meio que, vamos dizer que agora eu realmente me desconstruí um pouquinho, sabe? Dar aula me ajudou bastante. Nessa parte também de conversar com aluno, por exemplo, agora eu já... tenho os culhões assim para ser professora. E aí você tem que se desdobrar para chamar a atenção do aluno também. Isso era uma coisa que eu nunca tive preocupação. Então é interessante, foi bem legal a experiência. Tá. No Brasil, a gente ouve falar muito de agronegócio. E na verdade, não só ouve, como parece que é isso. Exportação, a maior parte da economia brasileira é exportação dos produtos primários e tal. E você mexe com isso. É realmente uma faculdade que tem mercado de trabalho ou não é bem assim? Não, tem bastante. O mercado de trabalho ele é bem amplo, só que ele é dividido. Então, vamos supor, dentro da agronomia tem os agrônomos de campo, as pessoas que vendem os insumos, fertilizantes. Esse mercado ele é bem amplo, principalmente, não tanto aqui no Paraná. No Paraná, agora, a gente está vendo um cenário onde Mato Grosso, Pará, está sendo assim, novas referências de produção de soja, né? São grandes quantidades de hectares, aqueles grandes realmente produtores. Essas coisas estão acontecendo um pouco mais nessas regiões. Mas para esses tipos de agrônomo, né, de venda, tem sim trabalho, é bem tranquilo. Agora existem os outros tipos, né? Como eu disse, é uma área bem ampla. Existe o pessoal que segue a linha da pesquisa, a parte de perícia ambiental, a parte de concurso público, que é trabalhar com pesquisa em instituições como Embrapa, Emater, etc. Aí é um cenário um pouquinho mais diferente. Então, por exemplo, nessas instituições de pesquisa, você tem que prestar um concurso. Concurso, por exemplo, da Emater faz tempo que não abre, da Embrapa faz tempo que não abre. Então, aí, às vezes, esses agrônomos ficam dentro da academia, fazendo mestrado, doutorado, um pós-doc, para até chegar o momento certo deles realmente entrarem dentro dessas instituições. Aí entra outro quesito. Um agrônomo, por exemplo, o salário piso de um agrônomo, e que considera, por exemplo, esse agrônomo de venda, etc., do agrônomo que tem aquela carteirinha do CREA, é um salário alto, assim, é cerca de R$9.000, tirando as comissões, né, que essas pessoas ganham. E o que acontece muito é que esses cargos meio que secundários, então, por exemplo, eu sou uma agrônoma, eu tenho a carteira, mas eu vou estar atuando como pesquisadora nessa empresa. Então você não ganha como engenheiro agrônomo, você ganha como pesquisadora. Então isso é uma coisa que tem acontecido bastante. E aí é tipo uma diferença muito grande? Às vezes não chega nem a R$4.000. Entendi. Entendeu? Aí o pessoal às vezes tem até mestrado, doutorado e vai trabalhar como pesquisador ganhando um salário bem inferior. Então existem essas falhas dentro desse sistema, sabe? Mas é um mercado, tem bastante vaga. O outro ponto também é que eles demandam bastante experiência. Então eu estava vendo uma vaga que era para você trabalhar tipo como se fosse o primeiro emprego, né? Trainee, você tinha que ter 1 ano de experiência. Aí eu falo assim, como é que uma pessoa que está na graduação vai ter 1 ano de experiência se ela está na graduação? Mas então, se é tão amplo, Amanda, e fácil, aí tipo no Brasil, porque eu acho que não é novidade para ninguém, é que é o que eu falei de exportação, de ser uma coisa brasileira. Por que o pessoal, então, tá todo mundo querendo medicina e não engenharia agrônoma? No sentido que seria mais fácil ir atrás de emprego, porque no fundo, no final do dia, não é uma crítica tão generalizada ao pessoal que quer média, mas todo mundo sabe. Porque eu vou ser formado, vou ter um emprego basicamente garantido e uma rentabilidade até que boa. Então, vou fazer média. Não parece com o mesmo discurso de agronomia, então? Pelo menos do cara que é agrônomo mesmo, como você falou? Eu acho que às vezes há um romantismo muito grande, sabe? Por exemplo, o pessoal da medicina, e realmente tem muitas pessoas que querem fazer medicina sem ter tido um contato com a medicina. Então, por exemplo, muitos dos agrônomos que querem fazer agronomia realmente nasceram dentro daquele contexto. Agora, a medicina às vezes é mais um romantismo da profissão, então eu assisti um seriado, né? Os formados em Grey's Anatomy, tem bastante pessoal
e quer fazer medicina, mas às vezes nunca teve um contato mais íntimo com a profissão. Então tem realmente uma grande quantidade de pessoas que quer fazer medicina, e aí existem diversos motivos que levaram aquela pessoa para estar aquilo. O agrônomo já é um trabalho mais sujo. Então, não adianta eu vir aqui romantizar, tipo, você ganha 9 mil, mas é um trabalho tranquilo. Não, você vai se sujar, você vai ficar no sol, você vai ter que trabalhar por comissão, por exemplo. Então, eu acho que quem quer agronomia realmente tem essa ciência. É um trabalho mais sujo, eu vou me sujar, é um trabalho onde demanda um esforço maior. Então, durante anos a gente teve um cenário mais onde homens, né, estavam inseridos por diversos motivos, mas também por ser esse trabalho mais pesado. Né? Agora que a gente está vendo um pouco, por exemplo, na minha turma era 50%, 50%, mulheres e homens. Legal. Então, tem isso também, é um trabalho mais pesado. Então, quem vai estar lá é quem realmente gosta daquilo, quem gosta de trabalhar com a terra, de ver a produtividade, sabe? Porque é um mercado que ele se rotaciona muito rápido, a informação ela é muito rápida. Então, um profissional que sempre tem que estar consumindo aquilo. Então, talvez por conta disso, que não tenha tantos agrônomos. Isso é engraçado no Brasil, né? Porque parece que todo curso, sem ser medicina, direito e engenharia civil principalmente, né? Todo mundo que tá lá é porque gosta. Mas nesses três, que é o que todo mundo quer, não é bem assim, sabe? Então é uma ironia bem engraçada. Parece que tem aqui, né? Não sei se talvez é por causa do mercado, que tem essa dificuldade, essa falha. Porque, por exemplo, como você falou, pesquisa. Era uma área que era para ser desenvolvida muito bem, né? Porque, tipo, se a gente tem todo esse ambiente no Brasil, é um país de potência de exportação, não faz nem sentido a gente ter um déficit na área de pesquisa, né? Mas mesmo assim tem, então... E sabe o que é muito interessante na área de pesquisa, só dando um relance assim? O Brasil, ele é o país que mais... A USP, por exemplo, é a universidade que mais publica artigos do mundo inteiro dentro dessa área de ciências da terra, biológica, etc. É a universidade que mais publica em termos mundiais. Mas quando a gente vai ver o fator de impacto desses artigos, ou seja, o que está sendo produzido, está realmente mudando as coisas, ou tem uma importância internacional, a USP vai lá para tipo 600 e alguma coisa, então a colocação dela baixa muito. Então é um déficit muito grande dentro da pesquisa, sabe? Agora que eu entrei no mestrado, que muitas coisas eu comecei a digerir. Então, eu amo a pesquisa, eu acho que ela ajuda muito essas problemáticas das regiões, etc. Mas, às vezes, há uma necessidade da gente reformular para realmente fazer uma pesquisa mais eficiente, né? Para ter mais força, mais impacto. Não só para dentro da academia, mas para fora, né? Eu acho até ao contrário, para dentro da academia. Porque o que acontece? Por exemplo, eu estou estudando 2 anos e eu tenho que solucionar, vamos dizer assim, uma problemática da minha região. Só que, como que eu vou ser avaliada? Eu vou escrever uma dissertação, essa dissertação eu vou apresentar, vou ser avaliado, uma banca, depois eu vou ter que fazer um artigo e geralmente esse artigo vai ter que ser escrito em inglês e eu vou publicar numa revista internacional. Isso seria o perfeito. Por quê? Porque aí o programa ganha, né? Ele vai ser classificado como um programa melhor se eu publico em uma revista A1, A2. O programa ganha, a universidade ganha, eu me beneficio, né, por ser uma pesquisadora que publicou em uma revista de renome, então todo mundo ganha. Só que o meu problema não era o negócio do produtor. Então, não seria às vezes mais necessário eu fazer uma cartilha, entregar para o produtor ou ir lá na propriedade dele e falar com ele, do que às vezes trabalhar 2 anos para publicar um artigo em uma revista que é fora ainda, né? Publicado em inglês. Então, eu acho que as medidas são assim. Faz uma ligação, né? Exatamente. Ô, produtor. Então, aqui, ó, tem minha dissertação resumindo esses 2 anos de trabalho. Não aplica tal coisa, não aplica tal coisa. Qual que é seu e-mail? Vou mandar o resto do e-mail. É bem isso. Então, a gente tem essa quantidade muito grande de artigos, por exemplo, né, em revistas internacionais, que a gente escreve até em inglês. Então, você é meio que obrigado no mestrado, você tem que fazer exame de proficiência, essas coisas, mas às vezes a gente nem sabe o inglês, a gente paga alguém, etc. Então, você publica isso em inglês, vai lá para uma revista, mas acaba ficando assim na nuvem, né? Talvez se você tiver sorte, se for de impacto, eles vão ler aquilo, consumir, mas a problemática da região, às vezes, ela acaba não sendo resolvida se você não tem essa parte de extensão. Entendi. Talvez seja uma coisa que falta bastante, né? Extensão nas faculdades. Legal. Exatamente. Bom, Eu tenho uma última pergunta. Você tem alguma vai antes? lá, Gui. Não? Não? Manda. E fora de tudo isso,
O que faz a Amanda ser LED? O que faz a Amanda ser luz? Isso, a gente tinha até pesquisado e a gente descobriu que você mexe com um trabalho voluntário, né? Com jovens, com interesse em universidade. Como que é isso, Amanda? Exatamente, eu amo, porque é muito legal, eu me sinto assim meio que mãezona, sabe? Eu já passei por muita coisa, as partes de frustrações, a universidade, isso e aquilo. E aí eu me sinto aquela velhinha que já passou por tudo, sabe? Quer compartilhar, falar assim, olha, vai por esse caminho. Então, a gente participa hoje de um projetos universitários. Então, se você não conhece, vai lá, pesquisa, dá uma pesquisada aqui em Maringá. Qual que é o Instagram? É FJ... É projeto, acho que é projeto universitário. Universitário. Isso. Ou também pode entrar no daqui de Maringá, né? Aí manda uma Pode mensagem falar lá. com você também, Amanda? Alguma rede social? Pode, gente. Como que é? Eu não tenho Instagram? nenhuma rede Não social. tem? Então não pode falar com Não Amanda, pode. pessoal. Não pode, gente. Mas olha, aparece qualquer domingo lá na Avenida Getúlio Vargas 142 que eu vou estar por lá. Então, aí tem esse trabalho com os universitários, que é um trabalho que eu gosto muito, porque eu gosto de compartilhar as experiências que eu tive. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas perdidas, sabe, sem saber o que fazer, e colocando aquela pressão toda que, no final das contas, não precisa. Então, é um trabalho que eu gosto bastante, que é o dos Você universitários. ajuda o pessoal em vários sentidos, né, Amanda? Tipo, com nota de Enem, tanto antes quanto depois, né? O que fazer lá dentro. Por hoje, falando isso, a gente não vai postar hoje, mas a gente tá gravando, acabou de sair a nota do Enem. Às vezes você tá vendo a sua nota, tipo, e agora? O que eu faço, né? Eu vou virar pra minha mãe e falar, mãe, vou! Exatamente. Então, Se você ajuda todos esses casos, né, Amanda? Eu gosto de, porque eu tive bastante experiência, né? Então, de frustração, de passar e não passar, e colocar essa pressão. Então, mentoria, a parte de trabalhar a parte de motivação dos jovens, todas essas coisas, é bem legal o projeto universitários. Essa é a vida de universitário, às vezes corrida, né, Amanda? Muito corrida, mas que você sempre tem que tirar um tempo também para sua vida pessoal. E foi o que você fez com o projeto universitário, e hoje você é LED, né, para alguns universitários, porque você mostra para eles que mesmo em meio a tanta correria, pode-se tirar um tempo para sua vida pessoal, né? Exatamente. Durante toda a minha graduação, sempre corri muito atrás das coisas e atividades, fazer isso e aquilo, do fazer as coisas. E quando, por exemplo, eu cheguei no final para entrar no mestrado, eu me deparei com uma situação, tá? Eu corri tanto, fiz tanta coisa com a força do meu braço, conquistei, fui viajar para fora, fiz tudo que eu queria, mas alguma coisa está faltando, sabe? Então aí eu realmente tive essa parte desse encontro, sabe, com Deus, que foi o que me ajudou a me encontrar. Então, às vezes, o jovem tá assim, tá conquistando as coisas, tá fazendo faculdade, tá conseguindo emprego, essas coisas assim, mas ainda tá faltando alguma coisa, E era o que tinha pra mim, tava faltando. Eu tinha tudo, eu tinha condições financeiras, nunca me faltou nada, eu tinha tudo que eu queria, sempre conquistei, mas aí faltava essa parte, assim, sabe, alguma coisa que não preenchia. Então, graças a Deus, em 2018 eu tomei essa atitude de realmente me envolver, sabe? Me voltar pra mim. Porque isso é você se dar o respeito e falar, não, peraí, qual que é a minha necessidade? Conquistei tudo, mas ainda tá faltando alguma coisa? Então vamos rever as coisas. E aí eu me voltei pra mim, graças a Deus, eu comecei esse trabalho, né, dentro da igreja, comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, realmente tive um encontro com Deus, e isso que preencheu tudo. Então, hoje, eu consigo ajudar as pessoas porque, ok, eu vou te ajudar na mentoria, eu vou te ajudar com isso e aquilo, mas tem essa parte, você pode fazer tudo. Se você não tiver esse alicerce espiritual, essa base que fundamenta tudo, de nada, às vezes, vai adiantar, sabe? Então, essa parte é fundamental, que é a parte espiritual, que, graças a Deus, eu consegui encontrar no final. Show demais. Então, acho que a Amanda vai falar com vontade o nosso lema agora, né, Gui? É. Passa essa luz também. A gente vai olhar para aquela câmera ali, o Ingles ele vai centralizar ela para nós e nós vamos... Segura a tremedeira, pessoal. Segura a tremedeira que ele tá locomovendo. Hoje o Inglisson tá no estúdio, a gente esqueceu de falar. Dá um oizinho, Inglisson, dá um oizinho. Cadê o bom? Olha lá, pra aquela. Deu pra mim, não deu pra vocês, ele tá tímido. Vamos lá, o lema é Seja LED. Assim como a gente é LED, vamos levar essa luz pro povo aí também, tá bom? Então no 3... 1, 2, 3 e...
Seja LED!